Bom dia! Tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no Sucessões, o STJ livra um avô de devolver aluguéis após décadas de silêncio. E no trabalho, uma holding leva R$100 mil de multa por assédio eleitoral. No administrativo, o candidato tenta usar IA para subir no ranking. E no civil, aluno é indenizado por ter que limpar o próprio vômito na escola. E fechando com a nossa inteligência jurídica, ITCD, tráfico privilegiado e exame criminológico nas decisões da semana. Mas antes de começar o episódio, de fato, vamos fazer aqui a nossa tradicional leitura de comentários de vocês. O comentário de hoje é da Matilde Melo. Bom dia! Antes escutava fazendo café da manhã. Agora vocês estão comigo no ciclo da meia maratona. O pessoal tá não só informado, como também em forma aqui no podcast, hein? Pois é, muito bom saber que o podcast acompanha vocês em diferentes situações e a gente te deseja um ótimo preparo para sua meia maratona, viu, Matilde? No mais, pega o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente começa com o direito das sucessões. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um avô que cuidou dos imóveis da família, mesmo depois de ter aberto mão do usufruto, não precisa devolver os aluguéis aos herdeiros. O motivo, o tribunal reconheceu que houve uma longa e confortável inércia dos donos legais dos bens. Um silêncio que durou décadas. Tudo começou lá em 1980, quando o usufruto foi oficialmente renunciado. Mesmo assim, o avô seguiu administrando os imóveis com total transparência, recebendo os aluguéis e cuidando da manutenção, enquanto os herdeiros, cientes de tudo, nunca se opuseram. Só em 2014 veio a primeira notificação formal exigindo a devolução dos valores. Diante desse cenário, o STJ aplicou a chamada teoria da suprécio, segundo a qual quem permanece em omissão longa e consciente pode perder o direito de cobrar retroativamente. A lógica é que essa demora cria na outra parte uma expectativa legítima de estabilidade, um tipo de confiança de que o assunto está resolvido e não voltará a ser questionado depois de tanto tempo. No caso, o avô administrou os imóveis às claras e sem oposição, o que reforçou a aplicação dessa teoria. A Corte entendeu que o direito de cobrar se esvaziou justamente pela falta de manifestação dos herdeiros durante todo esse período. Em outras palavras, o tribunal reconheceu que não houve abuso, mas uma relação sustentada pela boa-fé e pelo conhecimento de todos. O embasamento teórico da decisão também foi detalhado. A suprécio decorre da boa-fé objetiva e exige a presença de 4 elementos. Um direito que poderia ser exercido, a inércia qualificada por tempo relevante, a confiança legítima da outra parte e o risco de gerar surpresa ou abusividade se o titular resolver cobrar depois de tanto tempo. Todos estavam presentes no caso analisado. Por fim, o STJ destacou que renunciar ao usufruto não impede que alguém continue, de fato, administrando os bens, especialmente quando isso ocorre com a ciência dos herdeiros. Se eles se calam por anos, ou como nesse caso, por décadas, aplica-se a suprécio para impedir a cobrança retroativa. O resultado é claro, o avô foi absolvido de devolver qualquer valor e o tribunal consolidou um recado importante sobre o peso do silêncio no direito das sucessões. E bora com o direito do trabalho. Uma holding de mineração foi condenada por assédio eleitoral e viu a conta dobrar. A indenização subiu de 50 mil para 100 mil reais, em decisão da primeira turma do TRT de Mato Grosso. Tudo começou quando um supervisor resolveu fazer campanha dentro da empresa, exibindo vídeos partidários, enviando mensagens de WhatsApp pró-candidato e até organizando foto com faixa política durante o expediente. A justiça entendeu que o episódio configurou abuso do poder diretivo e falta de bom senso. Segundo o relator, o trabalhador, muitas vezes sem opção, fica vulnerável a esse tipo de pressão, e o ambiente de trabalho não pode se transformar em espaço de propaganda. O tribunal foi direto. Liberdade de voto é direito fundamental, não pauta de reunião de equipe. Na decisão, pesaram o caráter pedagógico da punição e o porte econômico da empresa, que tem capital social superior a 23 milhões de reais. O TRT ainda proibiu novas pressões políticas no ambiente de trabalho, reforçando que o poder de direção não inclui manual de voto. E fica a pergunta, quais são as consequências práticas para o empregador de uma condenação por assédio eleitoral além da indenização? Quem responde é Marlon Cássio, especialista em direito do trabalho. Quando uma empresa é condenada por assédio eleitoral, as consequências elas vão muito além do simples pagamento de uma indenização. Primeiro, é importante a gente lembrar que o assédio eleitoral ele acontece quando o empregador
ele tenta diretamente influenciar o voto do empregado, seja por meio de ameaças, promessas ou até mesmo de coação. No campo trabalhista, essa conduta ela fere diretamente o princípio da liberdade de convicção política e também da dignidade da pessoa humana, o que pode gerar danos morais coletivos e até mesmo individuais. Além da indenização, a empresa também pode ser obrigada a adotar medidas educativas, como a promoção de campanhas internas de conscientização e treinamentos de conduta ética. A Justiça entendeu que essa conduta configurou abuso do poder diretivo e violou a liberdade política dos empregados, impondo também a obrigação de não fazer, como a proibição de induzir, pressionar ou permitir manifestações políticas dentro das dependências da empresa. Além da situação financeira, a condenação ela traz efeitos práticos relevantes. A empresa ela passa a ser monitorada pelo Ministério Público do Trabalho, pode sofrer restrições em contratações públicas e ela tem a sua imagem institucional afetada por violar direitos fundamentais. O caso demonstra que o assédio eleitoral é uma infração que repercute em diversas esferas, jurídica, administrativa e reputacional, e reforça a importância de manter um ambiente de trabalho neutro, livre de coerção e respeitoso à autonomia política de cada empregado, pois caso contrário, o empregado pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente sabe que a rotina do advogado vai muito além dos números, né? Envolve estratégia, credibilidade e principalmente o tempo. E é justamente aí que entra a DigiContes, contabilidade digital com atendimento humano e foco em negócios jurídicos. A Digi cuida da parte fiscal, financeira e contábil do seu escritório para você focar na advocacia com tranquilidade. É uma equipe que fala sua língua, conhece as regras da OAB e transforma a contabilidade em aliada da gestão. Do CNPJ ao planejamento tributário, da folha de pagamento aos relatórios mensais. Tudo com clareza, tecnologia e proximidade. Você advoga e eles cuidam do resto. Quer ver como funciona no seu caso? É só acessar o link da descrição e conhecer a DigiContes. E agora passando para o direito administrativo, no Paraná, um candidato do concurso do Tribunal de Justiça tentou subir no ranking com uma ajudinha da inteligência artificial. Depois de ter sua redação corrigida pela banca, ele resolveu submetê-la à Glau, que foi bem mais generosa com a nota. Com base nessa segunda avaliação, o candidato pediu a revisão da nota, a reclassificação no concurso e ainda quis indenização por danos morais. Mas o plano não deu certo. A primeira turma recursal dos juizados especiais do TJ Paraná analisou o caso e decidiu que o uso de inteligência artificial, sem supervisão humana e sem explicabilidade nos critérios, não tem valor como prova válida. O juiz foi direto ao ponto. Não dá para trocar a banca por bot. A decisão destacou que o parecer de uma IA não substitui a avaliação técnica e criteriosa feita por especialistas. E para completar, nem o aborrecimento do candidato foi reconhecido como dano moral. O resultado? A nota foi mantida com um recado claro. Na hora da prova, vale mais estudo do que algoritmo. E agora, no direito civil, em Uberaba, Minas Gerais, uma escola e uma professora foram condenadas a pagar R$10 mil a um aluno de apenas 7 anos, que foi obrigado a limpar o próprio vômito na frente dos colegas após uma crise de ansiedade. A justiça entendeu que a situação foi grave o suficiente para gerar abalo psicológico duradouro, levando o menino a mudar de escola e iniciar um tratamento terapêutico. Durante o processo, a professora tentou justificar a atitude como um incentivo à autonomia, mas o TJMG foi categórico. A autonomia não se ensina com constrangimento público. Para o tribunal, a conduta ultrapassou qualquer limite pedagógico e violou direitos fundamentais da criança, tornando-se um caso claro de humilhação em ambiente escolar. A decisão fixou a indenização em R$10 mil, valor que será depositado judicialmente e ficará guardado até a maioridade do aluno, salvo o novo pedido dos pais. Essa precaução visa assegurar que o montante cumpra sua função reparatória e de proteção, já que a vítima ainda é menor de idade. Do ponto de vista jurídico, o caso ilustra bem o tema da responsabilidade civil por ato de preposto, amparada nos artigos 932, inciso 3, e 933 do Código Civil, que tratam da obrigação do empregador pelos atos de seus subordinados. Em provas e petições, esse é um fundamento essencial quando se discute responsabilidade de instituições por condutas de professores ou funcionários. Outra base relevante está no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente nos artigos 17 e 18, que garantem à criança o direito à dignidade e ao respeito. Já o artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, lembra que excludentes de responsabilidade só se aplicam se houver culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu aqui. E para quem está
estudando para OAB ou concursos, o caso é um prato cheio. Na petição inicial, o correto seria descrever o defeito do serviço, no caso, a conduta vexatória, provar o dano e o nexo causal, pedir o dano moral e indicar a responsabilidade solidária entre escola e professora, conforme o regime jurídico aplicável. O caso é uma aula prática sobre como o direito protege a dignidade da criança e responsabiliza quem falha nesse dever. E agora, com a sua dose diária de inteligência jurídica, vamos às atualizações jurisprudenciais que movimentaram o mundo jurídico nos últimos dias. Começando pelo ITCD, o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o entendimento recente é que o fisco pode desconsiderar o valor declarado quando verificar que os bens imóveis integralizados em sociedade não tiverem seus valores de mercado apurados isoladamente na data do fato gerador. Em outras palavras, o contribuinte precisa demonstrar que o valor atribuído reflete de fato ao preço de mercado. Caso contrário, o fisco pode revisar a base de cálculo. No campo penal, o destaque vai para o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. A jurisprudência reforçou que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, somadas aos petrechos encontrados com o réu, são elementos suficientes para demonstrar dedicação à atividade criminosa. Nesses casos, o benefício do tráfico privilegiado não se aplica, porque o comportamento afasta a figura do traficante eventual e revela envolvimento habitual com o crime. E para fechar, uma decisão importante é na execução penal. O exame criminológico pode ser exigido para progressão de regime, desde que existam fundamentos concretos. Entre eles, a reincidência, a prática de novo crime durante o cumprimento da pena e o registro de falta disciplinar de natureza média. Ou seja, o exame não é obrigatório em todo caso, mas pode ser determinado quando houver indícios de que o condenado ainda não reúne condições subjetivas para avançar de regime. E agora a gente vai chegando ao fim do episódio e muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa quarta-feira. E como sempre, eu vou aproveitar para ler o nome de todo mundo que comentou aqui na edição anterior. Eu quero agradecer ao Miguel, o Marcos, Rômulo, Fernando, Ciborgue, Reinaldo, Renata, Luiz Ló, Mari, Amanda, PKD Advogada, Bepaquini, Yuri, Renato, Sofia, Matilde, Marcos, Suelen, Bianca Martins, Bianca Bezerra, Kelly Barros, Guilherme, Gustavo, Felipe Calou, Mozart e Edivânia Vieira. Muito obrigado a todos que comentaram. A interação de vocês faz muita diferença pra gente. E não esquece de seguir o podcast no seu agregador favorito, ativar o sininho e avaliar a gente com 5 estrelas. Isso ajuda a gente pra caramba. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @law.leria, que a gente tá sempre repostando os posts de vocês por lá também. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.